Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Meus amados irmãos, antes de nós iniciarmos a ministração da palavra de Deus, eu queria desejar e trazer aqui uma palavra a todos os pais que estão aqui presentes, né? Eu queria desejar um feliz dia dos pais, que Deus possa abençoar, que Deus possa recompensar. Eu me sinto muito alegre porque hoje eu posso desejar o feliz dia dos pais e estou incluso, né? Então é uma satisfação muito grande essa noite poder desejar que Deus possa recompensar, que Deus possa abençoar, que Deus possa prosperar a vida dos pais, porque o quão importante é, irmãos, a presença, não só o suporte financeiro, mas o suporte emocional, o suporte que um pai dá na vida de um filho. E eu louvo a Deus porque eu sei que aqui tem pessoas que exercem não só os papéis que a sociedade impõe, mas exerce aquilo que a palavra de Deus instrui, que são sacerdotes dentro de casa, que são homens que ensinam os caminhos do Senhor. Então, que Deus possa abençoar os pais aqui da nossa igreja, que Deus venha prosperar o tempo aqui na terra. Amém? Essa noite eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 1. E eu queria convidar você a meditar nessa noite no texto das Sagradas Escrituras, 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do nosso Deus: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Amém? Amém, irmãos? Eu queria só repetir o comecinho do verso que diz assim: trazendo à memória a fé não fingida. Amém? Meus amados irmãos, nós vamos meditar nesse texto essa noite. E eu queria começar fazendo uma pergunta a você. Eu queria que você imaginasse comigo o seguinte cenário. Se você estivesse vivenciando seus últimos dias de vida. Vou pedir para você imaginar uma cena que talvez você não gostaria, mas imagine comigo que estejamos deitados em uma mesa, em uma cama de hospital, olhando pela janela, vendo os pássaros voando, ouvindo aquele barulho dos aparelhos hospitalares. Se nós tivéssemos nossos últimos dias de vida e tivéssemos a oportunidade de escrever, a oportunidade de dizer algo para quem nós amamos, o que nós diríamos? O que você diria? Se você no seu último dia, nos seus últimos momentos, nas suas últimas horas, tivesse a oportunidade de escrever para alguém, de dizer alguma coisa para uma pessoa amada, para uma pessoa querida, para uma pessoa desmotivada, uma pessoa triste, uma pessoa cansada, qual seria a mensagem que você diria? Qual seria o WhatsApp que você mandaria? Qual seria o áudio que você iria mandar para essa pessoa? Quais são as palavras que você diria para uma pessoa que está desencorajada? Nós estamos diante de um cenário, irmãos, semelhante. Paulo escreveu 13 cartas, o apóstolo Paulo, sendo essa última, 2 Timóteo, a última que ele escreve. Mas o que me chama a atenção é porque Paulo, ele foi preso. Em sua primeira prisão, ele escreveu algumas cartas. Ele escreveu a carta para o povo de Efésios, escreveu para os filipenses, para os colossenses. Paulo estava preso em uma prisão domiciliar na sua primeira prisão. Só que na segunda prisão de Paulo foi uma prisão diferente. A primeira, Paulo estava em uma casa, uma prisão domiciliar, mas a segunda, Paulo estava em um lugar diferente. A segunda prisão de Paulo, Paulo foi lançado numa masmorra. Paulo estava em um lugar úmido. Paulo estava em um lugar frio.
Paulo estava em um lugar insalubre. Paulo estava em um lugar totalmente inabitável. Paulo estava em um lugar escuro, sozinho. Um lugar onde as pessoas saíram leprosas ou dali direto para o martírio. Paulo estava em um lugar totalmente horrível, em péssimas condições humanas. Mas é nesse lugar que Paulo escreve uma carta e escreve para uma pessoa amada. É nesse momento, nesse cenário, que Paulo escreve para o seu filho amado, conforme ele vai dizer no versículo 2. Ele escreve para alguém que ele desejava ver, como diz o versículo 4. E o que me chama a atenção é, o que é que esse homem escreveu para esse jovem? Nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos, o que é que esse homem escreveu? Será que ele escreveu uma palavra motivacional? Será que ele escreveu assim, Timóteo, meu filho, vá aproveitar a vida. Timóteo, meu filho, vá descansar. Porque esse negócio de evangelho é difícil. Olha onde é que eu estou. Eu preguei, anunciei a palavra, mas olha onde é que eu estou terminando, Timóteo. Meu filho, vá viver sua vida. Será que foi essa a palavra que Paulo lançou para Timóteo? John Stott vai dizer que as últimas palavras de Paulo são palavras de encorajamento, mas não é para Timóteo fazer a sua própria vontade. As palavras de Paulo para Timóteo é para que Timóteo continue fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. O que, irmão Jonas? Pregar a palavra de Deus. Paulo estava preso, mas a palavra não estava presa. Paulo estava em um lugar difícil, mas a palavra estava com liberdade para ser anunciada. Paulo estava em um lugar insalubre, mas a palavra de Deus estava em condições de ser anunciadas. Então, as últimas palavras de Paulo para o seu filho amado, capítulo 1, versículo 14, Timóteo, guarda o evangelho. Capítulo 2, versículo 2, Timóteo, sofre pelo evangelho. Capítulo 3, versículo 13, Timóteo, preserva no evangelho. E o capítulo 4, versículo 1, Paulo vai dizer, Timóteo, prega o evangelho. Timóteo, prega o evangelho, Timóteo. Porque eu cheguei aqui. E sabe qual é a conclusão que eu tenho, Timóteo? Que eu combati o bom combate. No lugar insalubre, no lugar escuro, no lugar difícil, Paulo vai dizendo, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Sozinho. O inverno chegando, o frio chegando, Paulo está dizendo, Timóteo, a minha carreira foi encerrada. O combate, eu combati, eu cheguei até o limite, eu cheguei no fim, Timóteo. Continue. Nos últimos dias, Timóteo, eles não vão dar ouvido à palavra do evangelho, mas você, Timóteo, você continua de pé, você continua firme, você exerce o ministério no qual você foi chamado, cumpre o ministério, haja como evangelista, pregue a palavra. Timóteo, não se encovarde, pregue a palavra, Timóteo. Paulo traz uma palavra de encorajamento para esse jovem pregador. Mas eu queria que você pegasse tudo isso dito nessa noite. E imaginasse o cenário. O cenário que Paulo está. Aonde Paulo está. Como ele escreve essa carta. E essa carta chega a Timóteo. E aí no primeiro capítulo, no 5º verso, Paulo diz o seguinte. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Eu queria nessa noite comentar com você. Eu queria aprender junto com você, extrair algumas lições sobre essa fé sem fingimento. E eu começo, irmãos, com a primeira parte do versículo 5. Uma fé sem fingimento. O texto inicia trazendo à memória uma fé sem hipocrisia. Uma fé talvez intitulada verdadeira. Uma fé sem máscara. Uma fé que não há fingimento. A palavra no original significa sem hipocrisia, sem disfarce, de forma sincera.
Paulo está dizendo o seguinte: eu trago à memória que há em ti uma fé de verdade, sincera, uma fé verdadeira, que não há máscaras, uma fé que não há fingimento. Mas que fé é essa? Quando a gente olha para isso, Paulo está elogiando Timóteo, que ele não é uma mera performance religiosa, ele não é um fantoche. Paulo está dizendo assim: Timóteo, eu louvo e trago à memória as suas ações, porque você não age como um fantoche, você age como alguém de verdade, que sofre, que passa por dificuldades, que luta, mas que mantém uma fé verdadeira, que mantém uma fé firme. E eu queria com você extrair algumas lições, e a primeira lição é que uma fé não fingida é uma fé fundamentada na palavra. Uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento, é uma fé não é fundamentada no que eu acho, no que eu acredito, é uma fé fundamentada naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que a palavra de Deus afirma, naquilo que a palavra de Deus instrui. Ah, mas fulano de tal, mas pessoa A, mas pessoa B. Aqui não é a opinião de terceiros, aqui é o que a palavra de Deus decreta para mim, para a sua vida. Então a nossa fé não deve estar fundamentada na palavra do homem, mas na palavra de Deus. É ela. Uma fé não fingida é baseada na palavra de Deus. Não existe uma verdade fora da Bíblia. Não existe uma fé verdadeira fora da Bíblia. Essa fé sem fingimento é uma fé baseada na palavra de Deus. É a orientação que Josué recebe. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha um cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. É nesta palavra. Ela é o fundamento. Temos que estar firmado na rocha. E é aquele que ouve, é aquele que pratica, é aquele que exerce o que está na palavra de Deus. Meus amados irmãos, há muitas pessoas se fundamentando em diversas religiões, em diversos deuses criados. Há igrejas aí que pregam uma diversidade de Deus, mas fogem da Bíblia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é o título da igreja, não é a placa da igreja, não é porque talvez o líder religioso tem uma vestimenta bonita, tem uma oratória bonita, começa a se performar de maneira muito bonita. Não, não é isso, irmãos. O que deve fundamentar, o que deve sustentar eu e você é o que a palavra de Deus diz. É examinar isso, a palavra de Deus. Uma fé sem fingimento é uma fé fundamentada nas escrituras sagradas. Meus amados irmãos, nós não podemos brincar com isso, irmãos. É muito fácil mexer com o meu e com os seus sentimentos. É muito fácil, irmãos, trazermos uma palavra que massageie o nosso ego, que faça a gente se sentir bem e que seja suficiente. A palavra de Deus, ela conforta, a palavra de Deus, ela nos consola, mas quando necessário, a palavra de Deus, ela nos exorta, a palavra de Deus, ela nos corrige, a palavra de Deus, ela nos levanta. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela nos rege nessa terra. Uma fé não fingida é uma fé fundamentada na palavra. A segunda coisa que eu aprendo, uma fé não fingida é uma fé compromissada e não interesseira. Não se vê Timóteo em busca de vantagens pessoais. Não se vê Timóteo dizendo assim: Paulo, o que é que eu vou ganhar? Paulo, qual é o prêmio que eu tenho, Paulo? Paulo, se eu ouvir essas tuas palavras e continuar, quais são os benefícios que eu vou desfrutar? Quais são as bênçãos materiais que eu vou ter? Paulo, eu vou me debruçar nessa fé. Paulo, eu vou me debruçar nessa palavra. Eu vou seguir esse Cristo. Eu vou seguir a Bíblia. Eu vou ser crente. Eu vou ser um servo de Deus. Mas me diz uma coisa, o que é que eu vou ganhar em troca? Quais são os benefícios?
A partir do momento que eu pegar a carteirinha de membro, quais são os benefícios que ele me dá? A fé não fingida, ela não tem interesse, irmãos. Mesmo com suas enfermidades, mesmo com suas dificuldades, ele não se sentiu traído por Deus. No momento de dor, no momento em que o espinho machucava a sua carne, Paulo ora a Deus e pede para que Deus tirasse dele aquele espinho na carne. E a resposta de Deus é uma resposta um quanto tanto difícil de entender. Você pede para que Deus solucione o problema, e qual é o nosso desejo? Que Deus solucione o problema. A gente pede para que Deus traga a solução, e o nosso desejo é receber a solução. Paulo pede para que Deus tire o espinho da carne, e a resposta é: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E enquanto você acha que está fraco aí, é que você está forte, Paulo. Timóteo deve olhar para Paulo e falar assim: Paulo, eu vou seguir esse mesmo caminho aí. É por essa mesma estrada, Paulo. Talvez eu imagino Timóteo pensando, os últimos dias da vida de Timóteo, ele pensando: será que vai ser igual Paulo? Será que vai ser desse mesmo jeito, num lugar escuro, sozinho, insalubre, difícil, preso numa masmorra? Será que é aí que eu vou estar? A fé não fingida é uma fé que não olha para os interesses próprios, meus amados irmãos. Talvez, segundo a teologia popular, a vida de um cristão é uma vida de vitória, é uma vida de bênçãos, é uma vida sem luta, é uma vida sem dificuldade. Mas eu imagino Paulo sentado hoje, depois de tudo isso, ouvir uma mensagem dessa triunfalista. Eu imagino Paulo, talvez ali naquela masmorra, se fosse ter a oportunidade de ter um fone de ouvido, colocasse no ouvido de Paulo e falasse: Paulo, escuta essa mensagem que está sendo pregada hoje. Paulo ouvindo: você vai vencer, você vai conseguir, você vai ter vitória. E Paulo olhando, dizendo assim: que vitória é essa? Que vitória é essa? Que bênção é essa? Uma fé não fingida, meus amados irmãos, é uma fé que não olha para as condições. Uma fé autêntica é uma fé que olha para Ele, sabe que Ele está conosco, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Uma fé não fingida é saber que mesmo que seja necessário passar pela cova dos leões, Ele que vai estar conosco lá. Que seja necessário passar pela fornalha, é Ele que vai estar nos conduzindo. Meus amados irmãos, a vida de Timóteo é uma vida de compromisso, é uma vida de serviço. É uma fé que não olha para as crises, não olha para as enfermidades. Para Timóteo, obter vantagem não é a sua meta. E qual é o objetivo de Timóteo? Gastar a sua vida na obra de Deus. Qual é o lucro de Timóteo? Gastar os seus dias na obra de Deus. Uma fé não fingida. Terceiro, a primeira é uma fé fundamentada na palavra. É uma fé compromissada e não interesseira. Terceiro, uma fé não fingida é uma fé coerente com o que se crê e o que se vive. Meus amados irmãos, a fé sem fingimento, uma fé autêntica, ela se manifesta em meio às nossas ações. Eu creio que Deus é poderoso para fazer. Quem crê aqui, irmãos, que Deus é poderoso para curar? Amém? Você crê, irmãos, que Deus é poderoso para dar livramento de morte? Amém? Agora eu quero que você imagine comigo outra situação. Imagine você dentro de um barco, assim como o pastor estava. Bonito, viu, pastor ali? Agora imaginemos, irmãos, na situação que o pastor estava ali no barco, no meio do mar, tudo muito bonito. E em um determinado momento, irmãos, a onda vem. A onda entra um pouquinho de água dentro do barco.
Aí você começa a dar um glória a Deus. Aí você vira crente. Aí uma onda um pouco mais forte que o barco balança e você, Jesus está no barco. Aí você balançou para um lado, aí vem a outra onda, balança para o outro lado, e você, eita! Balança, mas não cai, fica aqui, firme. Aí você vê que começa a entrar água no barco. E você, essa água vai para onde, Jesus? E a água entra, mas não sai, começa a encher o barco. As ondas muito fortes. E eu imagino você, né, igual aquele episódio dos homens que estavam no barco com Jesus e Jesus dormindo. Talvez você agisse como aqueles homens. Senhor, acorda pelo amor de Deus, Jesus. Acorde e nos acorde, Senhor. Nos ajuda, Jesus. Tira essa água daqui, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor. Eu vou perecer, nós vamos morrer. Mas eu acho interessante o pastor Jonas Madureira, pregando sobre esse texto, que ele fala assim: a gente não consegue muitas vezes, dentro do barco, usando a mesma simbologia, dentro do barco, a onda está ali, o barco está quase virando, a gente sabe que Jesus está descansando em silêncio, ele está dormindo, mas a gente não consegue admirar o sono dele. A gente não consegue ficar só admirando a presença dele. A gente vai chamar, a gente vai gritar, a gente vai clamar, enquanto a gente poderia estar só admirando a presença dele em nosso meio. Por quê? Porque eu sei que ele vai fazer. Você não canta isso? Você não louva dizendo que você adora pelo que ele é e não pelo que ele faz? Você não levanta a mão no culto dizendo que você vai viver por ele, que você confia nele? Eu acabei de perguntar se você crê que ele é poderoso para livrar você, e você disse que sim. Então por que nessa hora você não começa a confiar? Por que você nessa hora não começa a descansar? Por que nessa hora você não começa a contemplar a presença dele em seu meio? Uma fé não fingida é uma fé coerente entre o que se crê e o que se vive. Eu tenho um livro, irmãos, intitulado O Cristão Ateu, no qual muitas vezes nós agimos dessa forma. A gente prega que ele é poderoso para curar, mas às vezes é o último a quem a gente recorre. A gente crê que ele é poderoso para abrir uma porta, como foi orado essa noite, mas ele é o último a quem a gente recorre. A gente crê que ele é poderoso para fazer um milagre, mas ele vira a última opção no nosso leque de opções. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amado irmão: uma fé não fingida é uma fé coerente, é uma fé que anda junto no que se crê e no que se vive. Em quarto lugar, uma fé não fingida é uma fé que apresenta uma motivação correta. Em quem ou aonde está depositada a sua fé? Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amado irmão: a fé sem fingimento não busca reconhecimento humano. Timóteo talvez poderia dizer assim: Paulo, por que eu vou confiar no que tu está falando, Paulo? Tu é o inimigo de César, Paulo, tu está preso, Paulo. Paulo, para que eu vou confiar nisso? Eu talvez tenha que ir para alguma mensagem, para alguma palavra que possa chamar a atenção do rei. Talvez chamar a atenção do imperador. Paulo, para que eu vou seguir esse mesmo rumo teu, Paulo? Se os olhos de Timóteo estivessem no reconhecimento humano, a última coisa que Timóteo ia fazer era seguir os conselhos de Paulo. Só que uma fé não fingida, irmãos, é uma fé que não busca reconhecimento humano, aprovação social ou benefício próprio. Sabe por quê, irmãos? Porque o seu benefício, a sua motivação é a glória de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória somente ao nosso Deus. Meus amados irmãos,
Essa noite nós temos que entender que a nossa fé, a fé fundamentada na palavra, a fé no Deus que nós servimos, a fé em Cristo, meus amados irmãos, ela tem que apresentar uma motivação correta. A glória não é nossa, a glória é dele. O que ele faz através de nós é por graça, por misericórdia. Se ele usa você, se ele abençoa você, é para a glória do nome dele. Seja grato a ele, louve a ele, adore a ele. Olhe para João Batista e fale: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu desapareça. Uma fé sem fingimento, meus amados irmãos, uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Ela não olha para a ambição humana, ela não olha para o nosso desejo próprio, mas ela olha para a glória do nosso Deus, ela olha para a manifestação da glória de Deus. E aí isso me faz lembrar uma história que eu particularmente acho magnífica, que é Lázaro. Irmãos, é a história que brilha aos meus olhos quando eu leio, irmãos, porque aquilo ali, irmãos, é algo cinematográfico. Jesus recebe a mensagem, irmãos, de que Lázaro está doente. E a cena, irmãos, parece muito controversa, porque a cena é Jesus dizendo para o mensageiro: essa doença não é, mas para quê? Para a glória de Deus. Só que eu imagino, irmãos, o mensageiro chegando com a mensagem para Marta e Maria, dizendo que não é para a morte, só que o homem já está o quê? Meu irmão, isso não bate, irmãos. É uma história que deixa você encucado. Meu Deus. O mensageiro chega com a mensagem: a doença não é para a morte, o homem está morto. Aí você se pergunta: e aí? O mensageiro só pode estar doido. Ele se atrasou. Não faz sentido. Mas quando eu falo que é cinematográfico, irmãos, porque tudo se interliga e é obra de Deus. O homem está morto. Obviamente, as irmãs estão o quê? Tristes. Quem está triste precisa de consolo. A Bíblia vai dizer lá no final do capítulo que pessoas vêm de longe consolar Marta e Maria. Mas faria sentido as pessoas virem consolar se o homem não tivesse morrido? A causa das pessoas virem consolar Marta e Maria é porque elas perderam um ente querido. E o que me chama a atenção é que quando Jesus chega, Jesus opera um milagre, o homem sai, todos se regozijam, a glória de Deus é manifesta naquele lugar. A Bíblia ela é enfática em dizer que muitos dos que estavam ali creram no Senhor Jesus. As coisas se encaixam, porque não é para a morte, a doença, era para a glória de Deus, mas a glória de Deus foi manifestada ali com pessoas sendo salvas. Depois do milagre, as pessoas teriam que ir até aquele lugar. Aquele lugar foi marcado para aquelas pessoas terem um encontro com Cristo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu amado irmão. Quando a nossa fé ela está com a motivação correta, quando ela está motivada na pessoa certa, que é o nosso Senhor Jesus, você não vê lugar para fazer a obra, você não vê lugar, você não perde tempo, é aqui, é agora. Pode ser hoje a manifestação dessa glória com vidas sendo salvas, mas pode ser amanhã lá no seu trabalho, mas pode ser amanhã na sua vizinhança, pode ser daqui a um mês quando você viajar para a casa de um parente. Mas saiba de uma coisa: quando a sua motivação é correta, você não vê tempo ruim, você não vê oportunidade ruim, porque toda hora é hora, todo tempo é tempo, todo momento é momento para pregar e anunciar a palavra de Deus. Não é por acaso que Paulo vai dizer a Timóteo: pregue a tempo e a fora de tempo. Pregue a palavra, Timóteo. Quando você tem a motivação correta, quando você sabe que é Ele o autor e consumador da sua fé, que Ele é o que rege a sua vida, toda é hora de anunciar as bondades dEle. Vamos caminhar, meus amados irmãos, e a última lição que eu queria trazer sobre a fé não fingida. A fé não fingida, a fé sem fingimento, é uma fé que mostra solidariedade. No momento crítico de Paulo, Timóteo estava com ele. Olhe comigo.
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Procura vir ter comigo depressa. Paulo tinha alguém a quem ele poderia chamar. Nos últimos dias, sozinho, Paulo fala assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. No momento mais crítico de Paulo, Timóteo estava com ele. Há os que gostam de estar com alguém nos momentos de alegria. Mas quando esse alguém passa por desgraças, por dificuldades, muitas dessas pessoas se evadem, fogem. É como nós dizemos, às vezes os amigos de verdade não aparecem. Nos momentos de curtição da vida, há muitas pessoas conosco. Muitas vezes, enquanto temos dinheiro, muitas pessoas estão ao nosso lado. Quando temos o que proporcionar, muitos estão conosco, nos bajulando, dizendo que somos os melhores. Mas quando perdemos algo, são os primeiros a virarem as costas e nos abandonarem. Muitas vezes, num momento de doença, não tem ninguém para levar você, não tem ninguém para lhe acompanhar. Os amigos se evadem. Os amigos vão embora. Os companheiros de festa já não estão mais conosco. Os que nós considerávamos irmãos já não estão mais ao nosso lado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Uma fé autêntica é uma fé solidária aos irmãos que sofrem. É uma fé horizontalmente amorosa aqui, ó. Horizontalmente. Sou eu e você, somos nós. Eu preciso de você, meu irmão. Nós somos igreja, nós somos corpo, eu preciso de você. Nós precisamos um dos outros. Mas a nossa fé, irmãos, não pode ser dizer assim: irmão, eu preciso de você, conte comigo. Aí eu olho para Tiago. Tiago vai dizer o seguinte, no capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nus e estiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquintai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito, que obra virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Uma fé autêntica, ela é evidenciada por obras. Nós não fazemos as obras para sermos salvos, não. Porque não é mérito nosso, é dom de Deus. Mas as obras, elas são evidências de alguém que foi salvo e convertido em Cristo Jesus. As obras, elas evidenciam, as boas obras, elas evidenciam alguém salvo e encontrado pela graça. Não entendo o contrário. Agora eu vou fazer as obras. Não, irmãos, não depende de você. Efésios capítulo 2, nós somos salvos pela graça, isso é dom de Deus. Isso não vem de vós. Mas uma pessoa salva em Cristo, irmãos, uma pessoa convertida ao nosso Senhor Jesus, é uma pessoa que mostra a sua fé em solidariedade. Então eu queria que você guardasse essa noite uma fé não fingida, é uma fé fundamentada na palavra. É uma fé compromissada e não interesseira. É uma fé coerente entre o que se crê e o que se vive. É uma fé que está fundamentada em uma motivação correta. Uma fé não fingida é uma fé que mostra solidariedade. Eu poderia encerrar aqui, mas o versículo não encerra aqui. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O versículo 5 vai dizer... 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Ele não para aqui, irmãos. Ele continua dizendo o quê? Que habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E a segunda coisa que eu queria tratar essa noite, o exemplo familiar, a fé mostrada, revelada
por gerações. O interessante, irmãos, é que essa fé não fingida, mostrada em Timóteo, ela começou aonde? Na sua avó. Começou em Lloyd, percorreu por Eunice e chegou em Timóteo. O que eu queria perguntar, como sexta lição essa noite, apresentar à nossa vida sabe qual é o primeiro campo missionário que nós temos, irmãos? É a nossa casa. O lar é o primeiro campo missionário. A fé não é apenas ensinada por instituições religiosas. Não, irmãos, ela é vivida. Ela é observada no dia a dia do lar. Lloyd e Eunice, ao viverem sua fé de forma genuína, tornaram-se exemplos vivos para Timóteo. Timóteo viu em Lloyd, Timóteo viu em Eunice, mulheres que exerciam uma fé em Cristo, verdadeira, consciente, autêntica. Começou em casa, começou lá. O primeiro campo missionário, exercendo com fidelidade, exercendo com graça. Essa noite, irmãos, a mensagem do Evangelho para a nossa vida eu e você, como estamos evangelizando a nossa casa, como estamos agindo no nosso campo missionário. Como tem sido a nossa fé dentro de casa, como tem sido essas ações dentro de casa, como os nossos filhos têm olhado para nós, irmãos, qual é a fé que nós estamos mostrando? Será que é uma fé fundamentada na palavra? Será que eles olham e nos vê lendo a palavra de Deus, louvando, adorando a Ele? Será que a nossa fé é uma fé compromissada com a palavra de Deus? Será que é uma fé que mostra a motivação correta? Será que os nossos filhos, ao olharem para nós, conseguem ver em mim e em você uma pessoa que tem uma fé não fingida? Sabe o que me chama a atenção, irmãos? É porque começou no lar, mas não foi quando Timóteo já estava grande, foi desde cedo. Acompanhe comigo 2 Timóteo capítulo 3. Olha o que diz o versículo 14 e o versículo 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15 vai dizer assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Olha só, e de que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aleluia. Você que é mãe, que é pai de uma criança, você que é avô, você que é avó de crianças pequenas, saiba de uma coisa, é importante a instrução desde a infância. Ela não conhece, ela não sabe, ela conhece. Ela não entende, ela entende. Mas a criança só quer brincar. Ela sabe, meu amado irmão. Vai ser difícil trazer para a igreja? Vai. Ela não vai prestar atenção, eu não vou prestar atenção no culto, talvez não vá. Eu não vou conseguir cultuar, talvez não consiga. Mas o Senhor está te vendo. Você está plantando a semente. Eu não consigo ficar sentado porque a menina fica correndo, eu fico com ela lá atrás. Mas você está plantando a semente. Em casa eu só tenho meia hora com ela para ler a palavra, fazer o culto. Você está plantando a semente. Eu oro com ela na hora da refeição. Você está plantando a semente. Final de semana a gente tira um momento para louvar um hino, todo mundo junto. Você está plantando a semente. Quando eu tenho uma oportunidade, eu trago para a escola bíblica. Às vezes não presta atenção, porque eu tenho que subir com ela para a salinha. Você está plantando a semente. No culto é difícil, às vezes eu só ouço o começo da pregação e o final, mas a semente está sendo plantada. Ensina a criança no caminho que se deve andar.
é no caminho. Não é dizer, vai, não, eu vou com ela, eu vou com ele. A fé não fingida começou com Lloyd, foi para Eunice, demonstrou-se em Timóteo. Então saiba de uma coisa: você mãe, você pai, você avó, o seu campo missionário é o lar. O primeiro campo começa em casa e vale a pena investir nas nossas crianças. Aleluia! Lembrando Timóteo, Paulo lembra a Timóteo que desde a infância ele foi instruído nas Sagradas Escrituras. A fé sem fingimento, ela não é uma herdade, não, irmãos, não é uma herança, não. Ela é nutrida, ela é cultivada por meio da instrução e do exemplo. E eu encerro, irmãos, com a última lição. A última parte do versículo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, vai dizendo assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, o qual habitou primeiro em tua avó Lloyd, tua mãe Eunice. E olha só o que ele vai dizer: eu estou convencido de que ela também habita em ti. Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, a fé não fingida começou em Lloyd, foi para Eunice, mas eu sei que ela habita em ti também. E eu encerro dizendo, irmão Jonatas, o meu pai é um exemplo de fé. A minha mãe, a minha avó é um exemplo, é uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher da palavra, um homem da palavra, é um homem exemplar. E você? O meu pai, e você? E eu? Há uma responsabilidade pessoal, irmãos. Há uma responsabilidade minha, uma responsabilidade sua, uma responsabilidade nossa. Timóteo começou em sua avó, começou em sua mãe, mas eu sei que ela habita em você, Timóteo. Ela habita em você, Timóteo. Ela não se esfriou e não se perdeu no caminho. Essa fé sem fingimento não ficou lá atrás. Essa fé sem fingimento não ficou nos antepassados, não, Timóteo. Essa fé sem fingimento, ela percorreu e ela habita em você, Timóteo. Ela está dentro de você. Isso é notório na sua vida, Timóteo. Essa noite, meu amado irmão, a pergunta é: quando eu olho para dentro de mim, quando você olha para dentro de você, quando você olha para a sua vida, para o seu retrospecto, e aqui, irmãos, como foi falado no início, é sem uma máscara, não adianta colocar máscaras, não adianta fingimento, é hora de nós olharmos para dentro de nós e sabermos como está a nossa fé. Será que é uma fé autêntica? Será que é uma fé sincera? Será que é uma fé verdadeira? Será que é uma fé sem fingimento? O versículo 6, irmãos, de 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo vai dizer assim: por este motivo, eu te lembro que desperte o dom de Deus que está em ti. Por este motivo, Timóteo, eu te lembro que reacenda, que reaviva o dom de Deus que há em ti. Talvez hoje você chegou aqui de forma cansada. Talvez essa noite você não quis se dar o luxo de fazer uma autoanálise, mas talvez agora a palavra de Deus tenha falado com você. Talvez essa noite, por misericórdia, o Senhor falou ao teu coração. O Senhor, essa noite, por graça e misericórdia, pode ter falado na tua vida e você talvez pensando: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso de mudança, eu não posso viver nesse fingimento, eu preciso ser autêntico, eu preciso ser verdadeiro. Essa noite o Senhor está dizendo para nós: é momento de nós reavivarmos, é momento de nós reacendermos, é momento de nós relembrarmos, é momento de nós colocarmos em prática uma fé sem fingimento. Que essa noite essa fé haja manifestação no nosso coração, que essa noite essa fé autêntica, uma fé que não é estática, encontre em nosso coração um coração quebrantado, um coração contrito, um coração digno de arrependimento, e que esta noite a nossa vida possa ser uma vida que agrade ao nome do Senhor, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, que habitou em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, e eu sei que ela habita em ti.
Que essa noite, meus amados irmãos, essa fé sem fingimento possa ser uma fé que inunde o nosso coração, que inunde a nossa vida e que nós possamos sair daqui essa noite colocando em prática o que nós estudamos e que aprendemos essa noite. Que Deus em Cristo nos abençoe.